Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e nós estamos juntos aqui nos canais da Sá Feliz, que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Você já sabe, mas não custa repetir, o link que aparece aí em sua tela. Se você fizer a sua inscrição nele, você vai receber novidades e informações da Sá Feliz e vai também receber diariamente o link de acesso direto ao estudo da lição. E você também pode enviar seus comentários, os seus pedidos de oração, porque a Sá Feliz mantém um grupo de intercessores e nós também, quando lemos ali os comentários, podemos orar uns pelos outros. Que privilégio! E não se esqueça, você também pode compartilhar esse conteúdo para pessoas que de outra maneira não receberiam essa mensagem. Assim, nós nos conectamos como uma grande família estudando a palavra de Deus. E nós estamos avançando no estudo deste terceiro trimestre de 2025. Estamos chegando à lição de número 12, que tem como título Peço que me mostres a tua glória. E antes então de entrarmos no estudo da lição, eu quero convidar você para que curve a sua fronte para juntos orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tuas bênçãos, cuidados e proteção e por este momento em que vamos estudar tua palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento, luz, compreensão e um coração sempre disposto a observar e pôr em prática as tuas instruções. Ouve a nossa oração. Ensina-nos por meio do teu Santo Espírito, usa-me como teu instrumento. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma pequena explicação. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, por que você não ora todos os dias? Bom, eu faço a gravação da lição num único momento, uma única vez por semana. Oro no início dessa gravação e no final. A Sá Feliz, ela publica o resumão e a lição do sábado à tarde, já no próprio sábado à tarde, e depois ela coloca as porções diárias. É claro que nessas porções diárias não vai aparecer a minha oração, porque eu orei no início e vou orar no final. E esses dias aí uma pessoa especialmente diz, pastor, ora todos os dias. Então é por isso que a oração não acontece. Mas eu oro sim todos os dias, no momento em que eu mesmo estudo a lição, em que eu entro nos canais da Sá Feliz e eu leio todas as mensagens. Naquele mesmo momento eu estou fazendo a minha oração pelos pedidos e pelas pessoas. Então é isso. Uma outra coisinha, eu fico muito agradecido a Deus por todas as palavras de apreciação, de estímulo que eu recebo, seja nos canais da Sá Feliz, nos seus comentários, ou pessoas que me procuram, que me enviam a sua mensagem de forma direta. Não que eu precise de elogio, não, nada disso. Mas a resposta das pessoas, ela serve sim, elas são para mim uma fonte de estímulo. Então eu agradeço muito todo o carinho, toda a consideração que vocês demonstram, seja pessoalmente quando me encontro com vocês nas minhas viagens, seja nos canais da Sá Feliz, ou seja nessas mensagens diretas. Muito bem, então com essas considerações vamos ao estudo da lição. Já mencionei o título e agora vamos à leitura dos versos 6 e 7 do capítulo 34 do livro de Êxodo, e diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós vamos voltar a esse texto na lição da quarta-feira, quando vamos considerar esse momento glorioso, quando Deus se revelou a Moisés de uma maneira muito, muito especial. O autor separou para esta semana o estudo dos capítulos 33 e 34 do livro de Êxodo. E ele foca de forma muito especial na caminhada de Moisés com Deus e no seu crescimento. E com base na experiência de crescimento, nessa caminhada de Moisés
com Deus, ele então nos estimula a buscarmos crescimento na nossa caminhada espiritual. A autorrevelação que Deus faz de seu caráter a Moisés é o centro teológico do livro de Êxodo. Eu encontrei essa descrição no auxiliar do professor. Vou até repetir. A autorrevelação que Deus fez de seu caráter a Moisés é o centro teológico do livro de Êxodo. E essa revelação está justamente no capítulo 34, nos versos 6 e 7, que acabamos de ler, que é a porção chamada de verso para memorizar, e como disse, nós voltaremos aí na quarta-feira. Essa questão do crescimento, sabe, irmãos, eu tenho pensado muito nisso. Muitos de nós somos membros de igreja por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu fui batizado em 26 de setembro de 1970. Estou completando esse ano, portanto, 55 anos de batismo. Desde aquele tempo, um menino de 12 anos até agora, já quase às vésperas de completar 67 anos. Será que a minha experiência, a minha caminhada com Deus tem sido de amadurecimento, de crescimento? Será que você que está na igreja há 1 ano, 2, 10, 5, 20, como eu, talvez 50, ou a vida toda, será que você tem experimentado uma vida de crescimento espiritual, de amadurecimento em fé, confiança em Deus, na certeza da direção divina? É para a gente pensar. Muitas vezes nós vamos para a igreja, nós lemos, recebemos tanta informação, tanta motivação, e parece que muitos de nós não crescemos, não nos desenvolvemos, não aperfeiçoamos a nossa amizade e a nossa intimidade com Deus. Essa lição nos provoca a uma reflexão muito especial sobre esse assunto, e com estas considerações pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos então para o domingo, que tem como título a lição de domingo, a tenda do encontro. E a porção que foi separada aqui são os versos 7 em diante, até o 11 do capítulo 33. Eu não sei porque que o Dr. Moscala preferiu não fazer nenhum comentário dos versos iniciais, dos versos 1 a 6. Mas eu aqui quero destacar que o verso 2, Deus diz, olha, eu enviarei o meu anjo adiante de ti, capítulo 33. E depois Deus diz assim, verso 3, mas eu não subirei no meio de ti, porque é povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, Deus diz, eu vou enviar alguém, mas eu não vou subir com você, porque você é povo de dura serviço, para que você não seja consumido. Um ato da misericórdia de Deus. E o povo, ouvindo isto, teve isso como más notícias, verso 4, e pôs-se a prantear. E aqui nos diz que nenhum deles vestiu seus atavios, porque o Senhor, verso 5, tinha dito a Moisés que esse povo era de dura cerviz, e se por um momento Deus fosse com eles, Deus então, eles deveriam tirar do meio deles os atavios. Então os filhos de Israel, verso 6, tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Aqui, irmãos, muito interessante isto, porque Deus tirou o povo de Israel do Egito do jeito que eles estavam, com muitos costumes, com muitas práticas influenciadas pelas práticas e costumes dos egípcios. Deus não disse para eles, olha, corrijam tudo isso, depois vocês serão meu povo. Deus disse, vocês são meu povo. E Deus foi dando orientações para que eles pudessem ir crescendo, se aperfeiçoando nas suas práticas. A mesma coisa acontece conosco. Nossa chegada para a igreja, há um pacote inicial de coisas que nós renunciamos. Por exemplo, ninguém é batizado na igreja adventista sem que a pessoa faça a sua profissão de fé no momento do batismo, sem que ele esteja guardando o sábado, sem que ele esteja praticando outras coisas que refletem a sua fé. A salvação é pela fé, mas ela se manifesta nas práticas. Se nós formos esperar para corrigir todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, até que possamos então ser aceitos pelo Senhor, isso nunca vai acontecer. Que lição interessante. Deus tirou o povo de Israel do Egito do jeito que eles estavam, com seus defeitos, com suas falhas, com suas idolatrias, com suas práticas pagãs, e Deus foi corrigindo ao longo do tempo. E aqui o verso 6 nos diz que eles deixaram de usar esses
esses atavios a partir do Monte Horebe. Olha que coisa interessante para nós pensarmos e refletirmos. Então, feitas estas considerações, chegamos então àquela parte que o autor separou aqui, que são os versos 7 a 11. E o verso 7 nos fala desta... Vou pedir para a produção colocar aí, por favor, 33:7 do livro de Êxodo, que diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aqui os versos seguintes vão nos dizer que Moisés, ele saía, armava a tenda, e então quando eles viam Moisés passando, e não vamos confundir esta tenda da congregação com o tabernáculo que ficava no centro das tribos do povo de Israel, rodeado pelas 12 tribos e também pela tribo de Levi. Não vamos confundir, não era o tabernáculo, era um outro espaço onde Moisés ficava, onde Deus vinha em pessoa a essa tenda por meio de uma nuvem, e o povo então saía muitas vezes para falar com Moisés também nessa tenda. E aqui o verso 9, 10 nos dizem que as pessoas ficavam na porta das suas tendas, viam Moisés passando, iam vendo ele se afastar, e eles, quando percebiam que a nuvem baixava, eles então se prostravam e adoravam. E aqui o verso 11 nos diz que Moisés falava face a face com o Senhor. E esta expressão de falar face a face não significa que Moisés via o rosto de Deus, porque o próprio verso 20, que nós vamos considerar logo mais, na lição seguinte, nos diz que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, o verso 20 diz: e não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, qual é o significado desta expressão? É uma expressão idiomática, o face a face, que significa proximidade. Moisés era alguém próximo, chegado ao Senhor, tinha intimidade com Deus, ainda que ele não visse a face de Deus, como nós nos encontramos hoje, vemos a face uns dos outros. Não era esse o sentido. Quando aqui o verso 11 diz que Moisés então falava com Deus face a face, ou seja, Moisés estava próximo, ele era chegado, tinha proximidade com Deus. Uma coisa interessante que o autor, aqui o Dr. Hiri Moskala, ele faz questão de enfatizar, é que justamente Moisés foi passando por essa experiência de crescimento. E ele relembra que antes de Moisés chegar ao Monte Sinai, onde Deus pronunciou as 10 palavras, o Decálogo, Moisés já tinha sido ricamente abençoado por Deus. Ele já havia escrito os livros de Gênesis e o livro de Jó. Ele lá na terra de Midian havia apacentado os rebanhos de seu sogro e ele viu a sarça ardente. Ele foi chamado para conduzir Israel. Ele viu os deuses dos egípcios serem anulados, aniquilados um a um, e nós vimos nessa lição das pragas quantos deuses foram sendo derrotados, e viu também o exército de Faraó ser aniquilado e o próprio Faraó no Mar Vermelho. Ele, por semanas, ele viu como Deus foi guiando o seu povo ali no deserto, rumo ao Sinai, como Deus entregou para eles a porção diária do maná. E assim, Moisés já havia tido várias oportunidades de estar perto de Deus, de ter proximidade com Deus, mas ele foi crescendo, numa experiência de crescimento. E ele termina aqui dizendo que nós temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que ele nos transforme. Irmãos, que palavra para nós muito significativa. A história de Moisés nos mostra o que é que Deus fez na vida dele, porque ele não só teve proximidade, teve comunhão, ele se tornou um chegado a Deus e Deus chegado a ele, mas ele permitiu que as ações de Deus o transformassem. Irmãos, será que a nossa experiência religiosa com Deus é uma experiência que resulta em transformação da nossa vida? Ou nós achamos que essa conversa de transformação é só para a gente que está chegando na igreja, só para os novos conversos?
Que engano se nós pensarmos assim. Quero trazer aqui um pensamento de Ellen White, que aparece aqui nos comentários próprios para essa semana, e nos diz o seguinte: ele vai estar aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 269, e diz assim: Moisés tinha um profundo senso de sua indignidade e de sua desqualificação para a grande obra a qual Deus o chamara. Esse sentir de Moisés, nós já vimos isso, não era uma baixa autoestima, não, mas ele tinha compreensão da sua inapropriação, da sua indignidade. Irmãos, este é, de fato, o primeiro ponto para que nós possamos crescer. É reconhecermos que por nós mesmos jamais poderemos ser aquilo que Deus deseja que sejamos. É só a graça, o poder, a misericórdia de Deus que pode fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus, para que vivamos segundo a sua vontade, da mesma forma como Moisés, que era um homem pecador, humano, falho, sujeito às mesmas paixões que nós, mas aceitou que Deus o transformasse. Ele não somente esteve na presença de Deus, ele andou com Deus, mas ele permitiu que essa transformação acontecesse. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, para que nós aceitemos e reconheçamos a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade e aceitemos a obra que Deus quer fazer em nosso coração. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição do domingo. Avançamos então para a segunda-feira, que traz aqui como título, Para que eu te conheça. E a porção que vai trazer aqui para nós é a porção que está no capítulo 33 e vai dos versos 12 até o verso 17. Uma coisa interessante que eu percebi nestes versos, irmãos, é a repetição da palavra graça, que vai aparecer no verso 12, duas vezes no verso 13, vai aparecer no verso 16, vai aparecer também aqui no verso 17. 1, 2, 3, 4, 5 vezes nessa porção vai aparecer a palavra graça. E olha que interessante que nós encontramos aqui um pedido, uma oração de Moisés. E esta oração, ela está registrada aqui no verso 13. Eu vou pedir para a produção colocar aí 33, 13 do livro de Êxodo. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Olha que interessante, irmãos. Moisés faz este pedido a Deus para que eu possa conhecer o teu caminho e ache graça aos teus olhos e para que consideres esta nação como o teu povo. Me faça saber o teu caminho, me manifeste a tua graça. Irmãos, Moisés já não conhecia o caminho de Deus? Conhecia. Acabamos de mencionar vários episódios nos quais ele esteve em parceria com Deus, em proximidade com Deus. Mas então, qual é o significado deste pedido? O significado era um pedido para avançar, para ampliar o seu conhecimento que ele já possuía do Senhor. Ele faz esta oração porque ele entendeu, ele reconheceu, diz aqui a lição, que ele necessitava conhecer a Deus em um nível mais alto. E aqui vem a pergunta de aplicação. Será que nós estamos vivendo de forma acomodada em relação àquilo que nós já conhecemos de Deus? Será que a nossa experiência com Deus, ela cresce, ela aumenta? Cada dia eu gasto um pouco mais de tempo com Deus, na presença de Deus? Veja que o pedido de Moisés era esse, ele queria conhecer a Deus agora num outro nível maior do que aquele que ele já conhecia. E ele descobriu
que quanto mais ele conhecia o Senhor e do Senhor, menos ele percebia que o conhecia. Irmãos, é muito curioso isso. Quanto mais ele conhecia de Deus, mais ele concluía que não conhecia Deus. Certa vez, um dos meus professores, Dr. Wilson Andrew White, citou um pensamento, eu não sei quem é o autor, não me lembro, mas ele dizia: tudo que sei é que sei que nada sei. Quanto mais ele estudava, quanto mais ele aprofundava o seu conhecimento, mais ele concluía que sabia menos, que sabia pouco, que necessitava saber mais. A mesma coisa está relacionada ao Senhor. Moisés reconheceu sua necessidade e desejou de todo o coração conhecê-lo ainda mais amplamente. E, irmãos, aqui o autor faz uma série de lembretes de como foi a caminhada de Moisés. Primeiro ele subiu ao monte para se encontrar com Deus. Depois ele foi para o alto do monte. Depois se aproximou mais de Deus, entrando naquela nuvem escura onde Deus estava. Ali ele recebeu o livro da aliança. Depois, numa outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem onde Deus estava e pela primeira vez ele ficou com Deus, com o Senhor, 40 dias e 40 noites. Isso está registrado no capítulo 24, verso 18. Nesse período, Deus entregou para ele as tábuas com o decálogo, com as 10 palavras, escritas pelo dedo de Deus em tábuas esculpidas em tábuas de pedras, e entregou também, Moisés trouxe também o livro da aliança, onde ele anotou várias orientações, especialmente aquelas que diziam respeito às práticas do santuário. Depois Moisés passa um outro período, após a experiência do bezerro de ouro, ele ter quebrado as tábuas, Moisés volta. Deuteronômio 9:18 diz que foi no dia seguinte, o comentário bíblico comenta isso, ele desceu, quebrou as tábuas, no dia seguinte ele volta e fica mais 40 dias. Passa esse segundo período intercedendo pelo povo de Deus. E foi neste segundo período, em que ele passa 40 dias e 40 noites, que este momento, esse encontro especial do capítulo 34 aconteceu. E depois de tudo isso, depois de toda essa experiência, depois de ter passado os primeiros 40 dias, de recebido as tábuas, de ter trazido as orientações no livro, no pergaminho, ele ainda quis conhecer mais profundamente o caráter de Deus. Irmãos, esta fome e sede de justiça, ela não vem de nós. Ela não é natural no ser humano. Isso é dado por Deus, é o Espírito de Deus, é a manifestação da graça de Deus. Por isso eu achei muito interessante a ocorrência da palavra graça 5 vezes aqui nessa porção, dos versos 12 a 17, ela vai aparecer outras vezes mais aqui nesse capítulo, mas é a ação da graça de Deus em nosso coração que nos desperta para aprofundarmos o nosso conhecimento e a nossa comunhão com Deus. Moisés, irmãos, não estava buscando apenas uma compreensão intelectual, não era só a dimensão intelectual, cognitiva, de conhecimento. Ele estava buscando um mais profundo relacionamento com o nosso Deus. Será que é isso que nós também temos buscado, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas? Será que nós estamos, às vezes, buscando só conhecimento, só saber mais acerca de Deus, sobre Deus, da palavra de Deus, e estamos esquecendo de aprofundar o nosso relacionamento com Ele? Que Deus nos ajude, que a sua graça nos faça desejosos de estar cada dia mais na presença de Deus, cada dia mais na presença de Deus, aprofundando o nosso relacionamento com Ele. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, que tem como título: Peço que me mostres a tua glória. E aqui, então, nós iremos considerar o final do capítulo 33, dos versos 18 até o verso 23. E aqui, o que vai acontecer? Moisés faz um pedido a Deus que está no verso 18, 33, 18. Produção, por favor, coloque 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória.
E Deus então dá uma resposta a Moisés, que está nos versos 19, 20, 21, 22 e 23. E Deus vai dizer o seguinte: eu farei passar, Moisés, toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei a ti o nome do Senhor. E ele diz, olha, não me poderás ver a face. Já mencionei esse texto. Então, quando Deus diz que Moisés falava com ele e ele falava com Moisés face a face, era uma indicação de proximidade, de intimidade e não visual. Nenhum homem verá a minha face e viverá, mas eu vou colocar você num lugar, sobre a rocha, uma penha, e quando a minha glória passar, então, é a segunda vez que aparece aqui, a terceira vez, Moisés pede a glória, Deus diz que vai fazer passar a sua glória, mas ele usa a palavra bondade. Agora Deus, vou passar a minha glória numa fenda e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então, tirando a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Olha que coisa impressionante pensarmos agora na glória de Deus, irmãos. A glória de Deus é o reflexo do seu caráter. E o reflexo do seu caráter é a manifestação da sua bondade. Então Deus diz, olha, Moisés diz, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Eu vou fazer a minha bondade passar diante de ti. Eu vou fazer a minha glória passar. E nós vamos ver na lição de amanhã qual foi esta glória. Moisés fez esse pedido e, irmãos, para Deus, diz aqui Ellen White em Atos dos Apóstolos, página 338, para Deus a glória é conceder sua bondade aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem um padrão cada vez mais elevado. A glória de Deus é a sua bondade. Aparece também em Atos dos Apóstolos, página 367, Parábolas de Jesus, Profetas e Reis, em 3 vezes. Queridos irmãos, a glória de Deus se manifesta no seu caráter e o seu caráter na sua bondade. Isso nos alcança e quando somos alcançados pela glória de Deus, pela manifestação do seu caráter, pela sua bondade, isso impacta a nossa vida e nós passamos a refletir esta bondade de Deus. Que coisa linda! Isso é a glória de Deus, é a reflexão. Este reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia, eterno amor, deve ser visto em nossas ações. Por isso, irmãos, qual é o testemunho que nós damos? Olha que responsabilidade de levarmos o nome de cristãos, servos de Deus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Que exemplo estamos dando, que bondade estamos manifestando, que caráter de Deus estamos manifestando, que glória divina estamos manifestando por meio da nossa vida, do nosso testemunho. É muito forte isso, irmãos, muito forte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós manchamos o caráter dele, manchamos a sua glória. É muito simples entendermos isso quando nós mandamos nossos filhos para a escola, quando são pequenos ou mesmo jovenzinhos, e eles fazem alguma coisa que não deveriam fazer, eles mancham o nome da família, o nome do pai. Eu tinha, sem ter compreensão, eu tinha muito respeito pelo que os meus pais haviam feito por mim, para que eu e meu irmão pudéssemos estudar numa escola adventista. E eu fazia de tudo para não manchar o nome do meu pai. Procurava ser um bom aluno, ser responsável, respeitoso com os professores, com os colegas, porque eu pensava assim, como é que eu vou explicar para o meu pai que eu fiz isto, diante de tanto sacrifício que ele está fazendo por mim? Irmãos, resguardadas todas as proporções, Deus fez muito mais e faz muito mais por nós do que pais fazem por seus filhos, do que os meus pais fizeram por mim. Mas muitas vezes nós não consideramos que nossas ações, nossas atitudes vão manchar o caráter de Deus, vão manchar a glória divina. Oh, meus queridos irmãos, há uma declaração aqui de Ellen White para esta porção que eu quero compartilhar com vocês. A glória não velada de Deus ninguém podia contemplar e viver. Mas a Moisés, diz Ellen White, em Obreiros Evangélicos, página 417, foi assegurado que ele contemplaria o máximo da glória divina que ele pudesse suportar
naquela ocasião e não morrer. Irmãos, essa palavra de Ellen White me fez pensar muito. Deus daria a Moisés o máximo que ele poderia suportar. Quantas vezes Deus tem abundante graça, glória, bondade para canalizar para nós, mas a nossa pequenez de espírito, de fé, não permite que recebamos maiores porções da manifestação de Deus na nossa vida. Será que nós estamos limitando essa manifestação da glória de Deus na nossa vida por nossa indiferença espiritual, pela maneira como nós muitas vezes levamos a vida sem reservar tempo para a nossa comunhão com Deus, sem nos demorarmos na presença de Deus? Deus diz: eu vou fazer minha bondade passar diante de você, Moisés. Eu vou revelar a minha glória, mas vai ser assim, vai ser desse jeito. Deus estabeleceu, Deus estabelece, irmãos, o meio pelo qual Ele vai revelar a sua glória para nós. E às vezes nós queremos a glória de Deus, mas não queremos recebê-la do jeito que Deus diz que Ele vai transmitir. Queremos do nosso jeito e nós não recebemos. Oh, irmãos, amigos, queridos, quanta lição para nós aqui, que mensagem poderosa! E desta maneira, com estas reflexões que Deus nos permite fazer da nossa própria vida, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira e avançamos então para a lição da quarta-feira, que é realmente a mais sublime, quem sabe, de todo o livro de Êxodo. Deus revela a si mesmo. Agora entramos então no capítulo 34, e aqui o capítulo começa dizendo que Deus pediu a Moisés para que ele lavrasse agora 2 tábuas de pedra, para que ele subisse novamente ao monte com estas tábuas, e ele então, com isso, entregaria para Deus, e Deus esculpiria novamente as 10 palavras. Aqui há 2 coisas interessantes, não é? Primeiro, porque Moisés quebrou a lei, então ele deveria reparar o seu próprio ato. Deus não pediu para ele jogar as tábuas, né? Ele fez isso. Então, Moisés, traga as tábuas. Segundo aspecto, mostra a eternidade da lei de Deus, que é também a eternidade do seu caráter. E esta vez, descrita no capítulo 34, irmãos, aqui verso 4, vou pedir que a produção coloque para nós aí na tela, diz assim, 34:4, lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Irmãos, esta é a 7ª vez que está registrado no livro de Êxodo que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E aqui nos é dito, eles relembram aqui as outras 6 vezes que Moisés subiu ao monte. Êxodo 19, 3 e 7, capítulo 19, 8 e 14, capítulo 19, 20 e 25, capítulo 20, 21, 24, 23, 24, 3, quinta, 24, 9, 12 a 18, 32, 15 e a sexta, 32, 30 e 31. Então, agora, no 34, 4, é a 7ª vez. E veja, irmãos, vamos começar a pensar aqui, logo já de cara, em nenhuma destas outras 6 vezes que Moisés subiu ao monte, estão aqui registradas. Quem tem a lição, eu mencionei, vocês não vão lembrar de cor, mas depois, quando você tiver com a sua lição, faça aí. Eu marquei na minha Bíblia todas as vezes, e esta então é a 7ª vez. Nenhuma das outras 6 vezes o rosto de Moisés brilhou. Nós vamos falar um pouquinho disso na lição de amanhã. O líder de Israel agora estava preparado para esta maior revelação e percepção do caráter de Deus. A beleza do caráter divino, diz aqui o autor, é impressionante e é a revelação de si mesmo. E ele diz então que Êxodo 34, 6 e 7 é uma das descrições mais importantes de quem é Deus. E ele afirma uma coisa linda. Essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. Ele fez uma proposta que eu nunca tinha pensado. É, por assim dizer, esta porção 34, 6 e 7 é como se fosse o João 3,16 do Novo Testamento. Talvez vocês
todos não concordem, mas eu achei muito lindo. Há outras lindas passagens acerca de Deus, da descrição do caráter de Deus, mas esta, sem dúvida, é muito sublime. Quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, qual foi a reação dele? Ele se prostrou e adorou o Senhor. Irmãos, e nós, como reagimos quando temos vislumbres do amor, da graça e da misericórdia de Deus? E aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Quando nós vamos lá, voltamos agora ao verso para memorizar, os versos 6 e 7. Vou pedir para a produção repetir aí, por favor. Eu vou, inclusive, usar a versão que aparece aqui na lição, para não dar aqui confusão de versão. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que no inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Que declaração maravilhosa! Nessa revelação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos. Isso vai aparecer aqui no verso 10. Deus estava renovando a sua aliança com o seu povo. Deus aceitou a intercessão do povo. Moisés, aqui, olha o verso 8, ele se curvou em terra e o adorou. E ele então diz, vou pedir para a produção colocar aí os versos 8 e 9. Por favor, produção. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, mas perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Irmãos, mais uma vez, Moisés não se envaideceu, ele não se ensoberbeceu, mas ele prostrado, o que ele faz? Intercede. E aqui no verso 10, então, Deus renova a sua aliança, ele promete perdoar o povo, ele só lembra que o povo deveria guardar a parte que lhe correspondesse. Que eles não deveriam fazer aliança com nenhum dos povos, que eles deveriam contemplar as ações de Deus, mas deveriam observar os preceitos de Deus e as orientações vão seguindo. Deus vai insistindo nisso, pede para que não se repitam a confecção de deuses fundidos, insiste nisso, já havia sido dado nas 10 palavras, Moisés fez aquela grande purificação, e na sequência são repetidas as festas, as 3 festas que já haviam sido mencionadas anteriormente ali, haviam sido mencionadas no capítulo 23, nos versos 14 a 19. Mas agora, novamente, as festas, as oportunidades de encontro do povo com Deus se repetem de forma mais ampliada. Eu quero aqui trazer uma palavra também de Ellen White, que vai aparecer aqui, deixa-me ver qual é a fonte, qual é o livro, vai aparecer aqui em Patriarcas e Profetas, e diz o seguinte: Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo, como da primeira vez, ele foi miraculosamente sustentado, alimentado. Pessoa alguma teve permissão para subir com ele, e enquanto ele estivesse ausente, ninguém também deveria se aproximar do monte. Olha que coisa interessante. Moisés suplicou que Deus perdoasse a iniquidade. Deus respondeu que perdoaria, que estaria com eles. Que princípio precioso. E aqui, quando Moisés desce do monte, veja, verso 28, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, Deus escreve novamente e Moisés desce. Olha aqui, que coisa impressionante a atitude de Moisés de interceder. Irmãos, Moisés é um tipo de Cristo em vários aspectos, mas um deles é as palavras de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse aspecto intercessor de Moisés. Irmãos, nós podemos ser intercessores, orar por pessoas que necessitam de salvação, do conhecimento da verdade, da luz do Senhor. Que Deus toque o nosso coração para que nós nos tornemos
intercessores. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da quarta-feira e avançamos para a quinta, onde vamos considerar o rosto de Moisés que resplandece. Já mencionamos isso, ele disse que voltaria a isso, quando desceu Moisés do monte. Produção, põe aí o verso 29, capítulo 34, 29. Quando desceu Moisés do monte, Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. E assim, irmãos, ele não sabia. Pessoas que estão tão próximas de Deus, muitas vezes não têm consciência dos seus próprios benefícios, de como isso impacta. E às vezes as pessoas, nossa, você é uma pessoa diferente. Quantas vezes ouvimos isso? Nossa, você é diferente, você reage diferente, você se posiciona diferente. Irmãos, e quão difícil é nós sermos diferentes, não? Por isso que nós precisamos dessa comunhão com Deus. E aqui, esse rosto resplandecente, e a pergunta é, por que o rosto de Moisés começou a brilhar? A razão não estava no simples fato de que ele estivera na presença de Deus, porque outras vezes ele já havia estado. Essa foi a única vez das 7 que ele subiu que ele voltou com o rosto brilhante. Foi somente, olha a explicação aqui do Dr. Hiri Moskala, foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus num nível mais alto e quando ele se abriu a Deus mais completamente por causa da revelação que havia tido da sua beleza e do seu caráter, que Moisés passou também por uma transformação e o seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração e nossa mente, irmãos, experimentarão uma transformação quando entendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o verdadeiro e único Senhor e Rei da nossa vida. Olha que coisa! Isso aqui me impactou profundamente. 6 vezes ele subiu, não voltou com o rosto resplandecente. Na 7ª ele sobe, vê a glória de Deus que se manifestou na sua bondade, e ele então desce com o rosto resplandecente. E quando Arão e os seus filhos de Israel viram Moisés, eles temeram se chegar a ele porque o rosto resplandecia. Então vieram também os demais filhos de Israel, e quando Moisés acabou de falar com eles, com os líderes, Moisés põe um véu no rosto para que o povo pudesse falar com o povo. E desta maneira, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, ele tirava o véu. E quando voltava para falar com o povo, ele colocava o véu. Irmãos, o rosto resplandecente de Moisés foi um indicador da entrega completa dele. Irmãos, eu confesso para vocês, não sei o que significa a entrega completa. Mas, como disse o apóstolo Paulo, uma coisa faço, a gente esquece as coisas que ficam para trás e avança para o alvo. E o alvo é essa entrega completa. Sigamos, irmãos, sigamos. Um dia o apóstolo Paulo, pouco antes de morrer, disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu tenho certeza que a coroa da justiça me está guardada. Irmãos, será que eu falo para alguém que já entendeu, já experimentou entregar-se completamente a Deus e sem reservas? Esse deveria ser um alvo da nossa vida. Vou pedir que a produção coloque aí para nós o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, onde o apóstolo Paulo, estou aqui já achando, ele faz a seguinte declaração: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Os comentários aqui nos dizem que, com esta expressão, Paulo estava dizendo que a glória do rosto de Cristo é muito maior do que a glória que resplandeceu no rosto de Moisés. Moisés é só um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós quando nós permitimos que Jesus transforme a nossa vida. Que palavra de conforto, né? Que palavra de conforto. A obra que Cristo pode fazer por nós, a obra de Cristo, o que Cristo fez pela humanidade é muito maior. O rosto de Cristo é muito mais resplandecente do que resplandeceu o rosto de Moisés. E este poder do Senhor Jesus fará por nós aquilo que necessitamos, a transformação que nós necessitamos que Ele faça por nós. Que Deus nos abençoe, que essa seja a nossa experiência. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para a sexta-feira, onde o autor conta aqui uma historinha interessante,
que um pai sem muita experiência espiritual entrou com o filho num momento de escuridão, talvez até chuva, numa catedral e de repente uma luz começou a brilhar por entre os vitrais e o menino perguntou: pai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito bem, disse: eu acho que são os cristãos, ele disse. E o menino um dia, estando na sua sala de aula, a professora fez uma pergunta: quem vocês acham que são os cristãos? E o garotinho se lembrou daquela experiência. Ele disse: professora, os cristãos são pessoas que brilham. Irmãos, Deus deseja que nós sejamos pessoas que brilhem. E eu vou pedir para a produção, eu mandei para a produção aqui um texto, porque eu gosto muito quando a gente termina a lição da sexta-feira com, perdão, com uma declaração de Ellen White. Eu encontrei aqui, e eu quero então, vou pedir para a produção colocar aquilo que nós encontramos em Caminho a Cristo, página 43, e diz assim: Deus não repreendeu o pedido de Moisés, disse graciosamente ele: farei passar toda a minha bondade diante de você. Nenhum homem pode suportar olhar a glória desvelada de Deus e viver. Mas a Moisés foi assegurado de que ele contemplaria tanto da glória divina quanto pudesse suportar. Mais uma vez ele foi convocado ao cume da montanha. Então a mão que fez o mundo tomou aquela criatura de pó e o colocou na fenda de uma rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passavam diante dele. Que lindo pensamento este de Caminho a Cristo. E terminando, aqui aparecem 4 perguntas para reflexão. Eu selecionei a terceira, com base na revelação que o Senhor fez de si mesmo, que foi o nosso verso para memorizar, Êxodo 34, 6 e 7. Como você, como eu, como nós explicaríamos a beleza do caráter divino a alguém que lhe perguntasse quem é o seu Deus? Como você explicaria? Mesmo que lá aparece que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, isso não significa um ato punitivo de Deus, mas significa que pessoas que escolhem viver contra Deus, normalmente 2ª, 3ª, 4ª geração, máximo 4ª geração, são pessoas que convivem muito juntos e em grande parte repetem os comportamentos aprendidos. Então eles vão escolhendo reproduzir esses comportamentos, mas o que prevalece é a misericórdia de Deus até 1000 gerações. E desta maneira eu convido você para orarmos, encerrando a nossa lição. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se reproduz até 1000 gerações. Que ela nos alcance, Senhor, quantas lições, que nós possamos ser pessoas que reflitam a glória da graça de Jesus na nossa vida. Que Jesus seja a luz brilhante da nossa existência e que jamais venhamos a manchar o seu caráter. Que o Senhor nos perdoe e tenha de nós misericórdia. Minha prece em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Até a próxima semana.